pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis e esse vídeo é um vídeo de utilidade pública. Eu vou te ensinar como perder 30 quilos em 6 meses, mesmo sendo pobre e tendo poucos recursos. Então, se você quer emagrecer de verdade, sem sofrer, sem gastar muito, esse vídeo é para você. Fica até o final que eu te garanto que você não vai se arrepender. Tá bom, pessoal? Esse vídeo vai ser dividido em 4 tópicos, então preste muita atenção. Se você quiser, pausa o vídeo, volta com calma, que eu tenho certeza que são temas importantes que vão contribuir para o seu processo de emagrecimento. E lembrando que eu não sou dono da verdade, eu só estou dando dicas e orientações do que eu faria se eu tivesse poucos recursos e para ajudar você que não tem muito dinheiro, não tem muitos recursos para pagar um nutricionista, pagar um personal, a ter acesso à informação para que você consiga fazer pelo menos o básico bem feito. E se você souber fazer o básico bem feito, você vai ter excelentes resultados. Pessoal, o emagrecimento não é só para quem tem dinheiro. Se você souber o que você está fazendo, se você tiver uma noção de quantas calorias você está consumindo e quantas calorias você precisa consumir, de exercícios, se você tem uma orientação, você vai conseguir ter excelentes resultados. E vamos lá, 30 quilos, se a gente for dividir em 6 meses, é uma média de 5 quilos por mês. E se você seguir essas orientações e essas dicas, você vai conseguir atingir essa meta ou até mais. E isso eu não falo da boca para fora, eu falo porque eu já apliquei essas técnicas comigo mesmo, eu já consegui perder mais de 20 quilos seguindo todo esse passo a passo e também com as minhas alunas de consultoria online que já perderam 20, 30, 40 quilos seguindo essas mesmas orientações que eu vou passar para vocês. E rapidinho, se vocês escutarem algum barulho de fundo, não se assustem, porque a minha gatinha aqui, ó, ela tá aprontando todas aqui. Dá oi, pessoal. Oi. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Primeiro tópico, alimentação. Pessoal, essa é a parte mais importante do processo de emagrecimento, porque é a base. Se você não tiver uma boa alimentação, você não vai conseguir emagrecer. Eu sempre falo nos vídeos nos meus stories no Instagram e todas as minhas redes, inclusive se você quiser me acompanhar no Instagram, eu vou deixar aqui o meu arroba DenisRPersonal, eu falo sobre déficit calórico. Pessoal, se vocês não estiverem em déficit calórico, vocês não vão emagrecer. E o que é déficit calórico, Denis? Déficit calórico é quando você come menos calorias do que você gasta. Esse é o princípio básico do emagrecimento. Ao longo do seu dia, você precisa comer menos calorias do que você gasta. É assim que você emagrece, porque aí com essa diferença, o seu corpo vai tirar essa diferença que ele precisa dos nossos estoques de gordura, e aí gradativamente você vai eliminando esse percentual de gordura, ocorrendo o processo de emagrecimento. Sem déficit calórico não existe emagrecimento. Você pode treinar todos os dias, fazer 2 horas de treino, comer de forma saudável, mas se ao longo do dia você comer a mesma quantidade de calorias ou um pouco a mais, você não vai emagrecer, mesmo comendo alimentos saudáveis e mesmo fazendo atividade física. Então, é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de emagrecer, porque não entende esse conceito e nem sabe como calcular e saber se você está em déficit calórico ou não. E nesse vídeo eu vou te ensinar formas de você controlar e calcular isso e você saber se você está em déficit calórico ou não. E fiquem tranquilas e tranquilos que eu não vou passar nenhum tipo de fórmula, nenhum tipo de cálculo, você não vai precisar fazer nada. A única coisa que você vai ter que fazer é baixar um app chamado MyFitnessPal. Vou deixar aqui do lado para vocês visualizarem. É um aplicativo, ele tem a versão gratuita, ele é pago, mas com a versão gratuita você consegue calcular quantas calorias você gasta ao longo do dia. Basta você fazer o seu cadastro, colocar suas informações, colocar peso, altura, idade, se você é homem ou mulher, que ele vai calcular quantas calorias você gasta ao longo do dia e com base nisso você vai conseguir controlar se você está comendo menos ou mais. Esse aplicativo é muito interessante também porque você consegue lançar suas refeições. Então você pode lançar seu café da manhã, seu almoço, seu lanche da tarde, seu jantar. Então é muito interessante, eu super recomendo, porque ele é gratuito, eu utilizo, a versão gratuita a gente consegue utilizar todos esses recursos e você consegue ter uma noção se você está em déficit calórico ou não. E baixar o app, você feito o seu cadastro, feito o seu login, e-mail e senha, criou sua conta, você vai colocar seu peso, altura, idade, se você é homem ou mulher, o seu objetivo e ele vai calcular quantas calorias você precisa consumir ao longo do dia para você estar em déficit calórico. Então é super tranquilo, super simples e fácil. Caso você tenha alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, mas eu te garanto que vai ser super fácil, é super intuitivo o aplicativo e vai te ajudar muito.
Feito isso, feito o cálculo das suas calorias, você já tem uma noção de quantas calorias você precisa consumir ao longo do dia para estar em déficit calórico. Agora a gente vai para a parte da alimentação em si. Vamos lá, agora a gente vai para a parte mais importante que é do processo de emagrecimento, que é a alimentação. Pessoal, é aqui que muitas pessoas erram, é aqui que está o X da questão. Às vezes a pessoa treina certinho, dorme bem, se hidrata bem, até come de forma saudável, só que peca no excesso de calorias ou na escolha dos alimentos. Então a gente está partindo do princípio que você tem poucos recursos, então a gente vai trabalhar com o que você tem. Então a primeira dica, divida em 3 ou 4 refeições diárias. Eu prefiro 4 refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, tá? Porque isso vai te dar uma distância entre uma refeição e outra e vai permitir com que você não fique sem se alimentar por longos períodos e por longas horas, tá? Outra dica, em todas as refeições, em todas essas 4 refeições, consuma alguma fonte de proteínas. As proteínas são extremamente importantes no processo de emagrecimento, porque, primeiro, vão te dar saciedade, segundo, vão te ajudar na reconstrução das suas fibras musculares, no ganho de massa muscular, e também vão fazer com que o seu corpo gaste mais calorias para você absorvê-las. Sim, pessoal, as proteínas, elas dão mais trabalho para o nosso organismo absorvê-las, consequentemente, vai fazer você aumentar seu gasto calórico. Então é uma ótima estratégia para você que quer emagrecer, consumir proteínas em todas as suas refeições. Ah, Denis, mas o que eu como especificamente? Me dê alimentos. Eu vou falar algumas opções de alimentos que você pode consumir nas suas refeições. Primeiro, no café da manhã, opte sempre por uma porção de frutas, 100 gramas de algum tipo de fruta. Pode ser banana, mamão, maçã, melão, enfim, a fruta que você tiver disponível. Evite frutas com a densidade calórica muito alta, como jaca, abacate. Opte por frutas que têm uma densidade calórica menor: melão, maçã, morango, uva, banana. Banana tem um pouquinho, mas ainda está dentro do aceitável. E combine com fibras. Você pode colocar um pouquinho de aveia, porque isso vai enriquecer o seu café e também vai ajudar também a você consumir uma quantidade um pouco mais elevada de fibras que vão te dar saciedade e também vão ajudar na regulação do seu intestino. Outra coisa, adicione proteínas. E aí você pode comer uma fatia de queijo, queijo branco, de preferência queijos com menos gordura, né? Queijo branco, um queijo light. Você pode também comer um ovo mexido com pouco óleo, pouco sal. Então, combine essas 3 coisas. Uma fonte de carboidrato, no caso, uma fruta, ou também pode ser um pãozinho francês com pouco miolo e sem manteiga, sem nada. Aí você adiciona um queijo branco ou um ovo mexido, e a proteína, né, como eu mencionei, e a fibra. Essa combinação desses 3 vai te dar saciedade, vai te dar proteínas e também vai te dar energia proveniente do carboidrato. Ah, e acabei esquecendo de mencionar o cafezinho. O cafezinho você pode tomar, lembre-se, com pouco adoçante, de preferência você tomar o café sem açúcar, porque o café ele é um termogênico também, que vai te ajudar a dar uma acelerada no seu metabolismo, dar um gás para o seu dia. Então é extremamente válido você consumir um pouquinho de café. Se você quiser tomar também com um pouquinho de leite, opte por leite semi-desnatado, que tem uma densidade calórica menor. Então essa combinação vai ser bem interessante no seu processo de emagrecimento e não vai adicionar tantas calorias assim no seu café da manhã. No almoço a gente vai seguir a mesma linha do café da manhã: uma fonte de proteínas, uma fonte de fibras e uma fonte de carboidratos. E o almoço você pode replicar no jantar ou comer algo um pouco mais leve, mas se você utilizar essas 2 estratégias, essa mesma estratégia no almoço e no jantar, não tem problema nenhum. Então, o básico que todo mundo consome, que todo brasileiro gosta: arroz, feijão, e aí uma fonte de proteínas, que pode ser um filé de peixe, pode ser um frango grelhado, que é bem mais acessível, ou um ovo mexido também, não tem problema. O importante é você utilizar pouco óleo, pouco sal e você evitar os excessos de embutidos nas suas refeições. Evite salsicha, linguiça, bacon, descarte esses alimentos das suas refeições, principalmente no almoço e no jantar, e opte por fontes de proteínas mais magras, como o filé de peixe ou o filé de frango, que é bem mais barato e mais acessível. Então essa combinação, arroz, aí você pode consumir de 100 a 150 gramas, feijão de 70 até 80, 90 gramas, o filé de frango ou de peixe 100 gramas, 100 a 150 gramas,
já é o suficiente, e salada à vontade. Aí a salada pode ser alface, tomate, brócolis, chuchu, pepino, e aí legumes e vegetais à vontade, porque são fontes de fibras que vão ajudar, assim como a aveia, na saciedade também no nosso trato gastrointestinal, tá bom? E aí no café da tarde, mesma coisa, uma fonte de proteínas e uma fonte de carboidratos, e você pode adicionar ou uma porção de frutas, ou um pãozinho francês com queijo branco, um ovo mexido, ou uma dose de whey, enfim. A ideia é você seguir sempre essa linha. Uma porção de frutas, 100 gramas, ou um pãozinho francês, uma porção de proteínas, pode ser um ovo mexido ou 100 gramas de queijo branco, porque essa combinação também vai ser bem interessante para a sua saciedade, para o seu processo de emagrecimento. Você pode adicionar também um iogurte natural, pode adicionar aveia, granola, enfim, sempre com moderação. E não se esqueça de utilizar o aplicativo MyFitnessPal para você lançar todas as suas refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, tudo que você comeu você lança lá, porque aí você vai ter um controle de quantas calorias você está consumindo em cada refeição e ao longo do dia se você está dentro do seu limite, se você está em déficit calórico ou se você precisa fazer algum tipo de ajuste. O aplicativo vai te ajudar muito a manter esse controle e saber se você está em déficit ou não. Então, essa parte de alimentação é isso. Basicamente, não tem muito o que fazer. É só você seguir certinho. Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aqui nos comentários que que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida. Vamos lá, segundo tópico, a parte de exercícios. Os exercícios são extremamente importantes no processo de emagrecimento porque eles vão aumentar seu gasto calórico, estimular o aumento da sua massa muscular, acelerar o seu metabolismo, então é um grande aliado no processo de emagrecimento. Então, eu estou partindo do princípio que você não tem recursos, não tem condições de pagar uma academia, não tem condições de pagar um personal, então a gente vai trabalhar com o básico. Então, o que você vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer exercícios em casa, com peso corporal mesmo, e aí você pode pegar treinos do YouTube, exercícios básicos como agachamentos, flexões abdominais, polichinelos, exercícios coordenativos. Você pode utilizar a escada, caso você tenha em casa, para você subir e descer, para você fazer o seu cardio. O importante é você manter uma frequência mínima de 3 vezes por semana, de 40 a 60 minutos de atividade física. Inclusive, se você quiser a minha ajuda nesse processo, eu posso te ajudar através da minha consultoria online, montando o seu treino por um valor bem acessível. E aí eu vou te direcionar nessa parte. Vai lá na minha bio ou acessa aqui o meu Insta, que é Denis R Personal, vou deixar aqui, que eu vou ter o maior prazer em montar o seu treino com o que você tiver em casa, e a gente vai analisar os recursos que você tem em casa. Você pode utilizar pesos improvisados, garrafas PET com areia ou com água para você fazer exercícios, e você vai ver que você vai conseguir fazer muita coisa em casa sem precisar pagar academia e sem precisar de nenhum tipo de aparelho específico. Com o que você tem em casa já dá para você fazer um treino excelente que vai te fazer gastar muitas calorias, vai te fazer aumentar a sua massa muscular e vai acelerar seu processo de emagrecimento. Terceiro, dicas complementares. E dentro das dicas complementares, primeiro, hidratação. Você precisa beber bastante água ao longo do seu dia. Pelo menos 2 litros de água todos os dias. O recomendado é você beber de 20 a 35 ml por quilo corporal de água ao longo do seu dia. Então pega seu peso e multiplica por 35, que aí você vai ter o valor que você deve consumir de água ao longo do seu dia. Então a água é extremamente importante nesse processo porque vai te ajudar a desinchar, diminuir retenção e também vai te dar saciedade. Segunda coisa, dormir pelo menos 7 horas por noite. O sono, pessoal, é extremamente importante no processo de emagrecimento. Se você dormir muito pouco, você vai liberar muito cortisol e o cortisol é altamente catabólico, ou seja, vai te fazer perder massa muscular. Então, durma pelo menos 7 horas por noite, porque fazendo isso, você além de diminuir a liberação de cortisol, você também vai liberar hormônios que vão estimular o aumento da sua massa muscular. E lembre-se, o ganho de massa muscular é um grande aliado no seu processo de emagrecimento, porque quanto mais massa muscular você tiver, mais calorias você vai gastar e, consequentemente, mais gordura você vai queimar. Então, são dicas extremamente importantes que vão te ajudar nesse processo. Evite também beliscadas entre as refeições, que são dicas que poucas pessoas falam, que é extremamente importante e extremamente prejudicial para o seu processo de emagrecimento. Às vezes a pessoa tem uma dieta bem montada, segue a dieta, só que essas beliscadas, essas refeições fora de hora, atrapalham o seu processo de emagrecimento, porque ao longo do dia você acaba ultrapassando o seu limite diário de calorias, e isso
vai fazer você parar de emagrecer. Então, estipule uma refeição livre por semana, de preferência no final de semana, onde você vai comer aquilo que você gosta e ponto. Aquilo vai te dar saciedade, vai te dar um novo gás para você seguir a sua dieta e seu plano alimentar e os seus treinos na semana seguinte. Evite ficar beliscando de forma aleatória, porque isso vai fazer você perder o controle das suas calorias e isso vai fazer também você desmotivar e, consequentemente, vai te fazer parar de emagrecer. E o quarto tópico, não menos importante, é a parte comportamental. Pessoal, isso é extremamente importante. Por quê? Muitas pessoas seguem dieta, seguem treinos, as dicas complementares, dorme bem, se hidrata bem, mas na parte comportamental acabam errando e isso atrapalha muito o processo de emagrecimento. Então você precisa ter força de vontade e resiliência. Terão dias que você vai estar super motivada, super motivado, vai conseguir seguir certinho, mas vai ter dias que você vai estar super desanimado e super desmotivado. E é nesses dias que você precisa fazer o que precisa ser feito. É ter constância. O que vai te trazer resultados não é a melhor dieta, não é o melhor treino, é ter constância e regularidade todos os dias para que você consiga, dia após dia, você atingir essa meta. Outra coisa, se autoavalie. Tenha o hábito de tirar fotos a cada 15 dias, a cada 30 dias, de frente, de lado, de costas. Isso vai te ajudar muito a ter um controle e ter uma noção visual. Isso vai te dar uma noção se você está emagrecendo ou não. Outra coisa, tenha um hábito de tirar medidas. Compre aquelas fitas métricas que vende em bazar, que é super baratinho, 4, 5 reais, e tenha um hábito de tirar suas medidas da sua cintura. Peça para o seu marido ou para sua esposa te medir caso você tenha dificuldades. E anote, faça essas medições a cada 30 dias, evite fazer medições todos os dias. Outra coisa, evite se pesar também todos os dias. Isso é um autossabotador do seu processo de emagrecimento. Se pese a cada 30 dias, tire suas medidas, tire um dia, completou o mês, faça uma autoavaliação, tire fotos, tire suas medidas, principalmente da linha do umbigo, da sua barriga. Procure medir sempre no mesmo lugar para você não ter diferença e se pese. E anote esses valores. E a cada 30 dias você vai refazendo essas medições e aí você vai ver como está indo a sua evolução. Basicamente é isso. O básico bem feito funciona. Aplique todas essas orientações que eu te dei, que eu tenho certeza que você vai ter excelentes resultados. E depois você vai voltar aqui e vai me agradecer porque você perdeu 10, 15, 20, 30, 40 quilos, tá bom? Eu tô aqui para te ajudar, caso você precise. Me chama aqui nos comentários ou me chama no Instagram aqui, @denisrpersonal. Deixa o like, compartilha com seus amigos para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e a gente possa ajudar quem precisa. Tem muitas pessoas que querem emagrecer, mas não tem um direcionamento, não sabe como começar. E aqui você vai ter uma boa base para você dar start no seu processo de emagrecimento, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!